bem, hoje nós vamos começar um novo tópico, o tópico de gravitação. Quer dizer, o que lida a gravitação? Ela lida com a interação entre massas, num primeiro princípio. E interação entre massas é importante para a gente entender como que os planetas estão se comportando, porque eles são massas interagindo no universo, ou mesmo o próprio universo. Como que essa interação toda faz com que as coisas ocorram da forma que ocorrem. Muito bem, a gravitação tem uma história extremamente longa, porque a astronomia é muito longa, né? Mas, a partir do meados do século XIV, XV, as pessoas começaram a elaborar melhor, a observar coisas que eram comuns a todos os planetas. E aí foi nascendo as bases para estabelecer qual é a lei de força, qual é a equação mestra da mecânica que permite esse movimento tão interessante, que são o movimento das massas que interagem, né? Principalmente os planetas, as estrelas e assim por diante. Muito bem, então, dentre as várias observações que foram feitas, que na verdade os astrônomos estão sempre utilizando o movimento para fazer alguma coisa, seja determinar o ano, por exemplo, né? Então eles observam o céu e vê quando que o céu se repete. E foi assim que o ano foi determinado, foi assim que as estações, foi assim que se começou a cronometria do tempo, né, baseado nesses movimentos. Então entender esses movimentos é algo importante. Muito bem, a primeira sequência de observações que de fato fizeram sentido e que foram a base para leis que virão depois, são as chamadas leis de Kepler. Kepler, ele olhando o céu, ele observou determinados fatos que acontecem sempre, tá certo? Então a primeira coisa que ele observou é o seguinte: os planetas andam em trajetórias elípticas ao redor do Sol. E o Sol é um dos focos da elipse, tá certo? Então, trajetórias elípticas dos planetas com o Sol como foco. Isso falando do nosso sistema solar, claro. Que é o que está mais próximo. Que é o que poderia ser observado com os instrumentos que eles deviam ter na época. Então, o que acontece? Acontece que, né, nós já sabemos como é uma elipse. Então, os planetas, a elipse tem dois focos, né? Os focos são os pontos do qual a distância, né, eu tenho os dois focos. Se eu pegar a soma a qualquer ponto, se eu somar essa distância com essa distância, dá uma constante. É assim que a gente define, inclusive, os focos da elipse. Aqui então está o Sol. Então, Kepler dizia assim: num dos focos está o Sol, que é o ponto importante aqui para a pesquisa dele, e o planeta está em uma órbita elíptica, né? Normalmente não precisa ser tão elíptica, porque dependendo da razão do eixo maior e o eixo menor, a gente define, né, a elipsidade aqui da elipse. Mas o que ele dizia era que os planetas estão circulando no Sol, né, em órbitas elípticas. E isso é uma observação. E ele viu que todos faziam isso. Então não se tratava de um planeta, todos. Então ele falou, pô, isso deve ser uma lei, né, já que todos obedecem. Então essa é a primeira lei de Kepler. A segunda lei de Kepler é uma lei interessante, porque o Kepler pegou e ficou observando o que acontece com esse planeta durante um determinado intervalo de tempo. Esse planeta sai daqui e vem para cá, né? Então ele varre uma determinada área, tá certo? Que ele pegou e falou, tá bom, e se eu for para outro lugar agora e olhar o mesmo tempo, o que acontece nesse mesmo intervalo de tempo? Ele viu que o planeta varria outra área. Quer dizer, o raio vetor entre o Sol, que é o foco da elipse, né, e o planeta, esse raio vetor, ele determina uma área à medida que o planeta se movimenta.
E se eu considerar ao mesmo tempo, ele observou que as áreas são iguais. Tá certo? Então ele chegou à conclusão que o raio vetor varre áreas iguais em tempos iguais. Em muitos livros, isso é dado como a velocidade areolar. A área, a velocidade da área. Quanto de área qual é a minha velocidade de área? Obviamente que quando eu percorro uma área, que é a área completa aqui, eu dei um ciclo completo na elipse. Então essa foi a segunda observação do Kepler, e ele viu que todos obtinham isso. Então ele determinou como sendo a segunda lei. A terceira lei, aí ele quantificou um pouco mais. Ele olhou o raio médio dessa órbita que o planeta faz, porque uma elipse tem um eixo maior e um eixo menor. Não é assim? Então vamos chamar esse de A, esse de B. Né? Então, se você tirar a média disso, dá mais ou menos a média aí desse raio vetor. Então ele observou o seguinte, que o período para dar uma volta completa ao redor do Sol, ele era proporcional ao raio médio cúbico. Tá certo? Ele era aproximadamente proporcional ao raio médio cúbico. Como que ele fez isso? Ele gastou um tempo enorme, determinou uma curva onde ele pegava cada planeta e relacionava qual deve ser o raio da órbita médio com o período que ele gasta para dar uma volta aqui ao redor do Sol. Muito bem, o fato de que essas leis valem para todos os planetas, elas devem ter a ver com a forma da força que mantém esse planeta preso ao Sol aqui, né? Ou um sistema equivalente em outro lugar qualquer. E aí então, isso foi despertando o interesse para que se descobrisse qual é a maneira com que o Sol mantém preso a ele um planeta, tá certo? E isso é uma das leis importantes também da gravitação. Mas as leis de Kepler, elas estabelecem observações e não importa qual venha a ser a lei que eu tenho que de alguma maneira obedecer, ela tem que estar de acordo com tais observações experimentais que foram feitas olhando, né, o melhor laboratório que tem, que é o sistema planetário e assim por diante. Muito bem, então, esse é o primeiro conjunto de leis que consolida o comportamento dos planetas. Todo mundo sabia que eles eram periódicos e tudo isso, mas ninguém tinha essas relações. A coisa não para por aí, porque essas leis, elas foram obtidas e elas foram observadas, né, porque elas são empíricas, né? Não se trata de uma dedução, se trata de algo que alguém foi lá, ficou observando e falou, pô, esse é o comportamento. Mas aí mais tarde vem Newton. E Newton estabelece a lei de força, que é a lei da gravitação, a famosa lei da gravitação de Newton. E o Newton, ele também vai lançar uma hipótese, mas ele vai lançar uma hipótese inteligente. Ele vai lançar uma hipótese baseado nas observações que estavam sendo feitas, em todas as observações. Então ele sabia que tinha que ter algo que mantinha o planeta preso ao Sol, para que essa órbita existisse. Caso contrário, não é, as leis dele, a lei da inércia, por exemplo, não fazia sentido, porque ele mesmo havia estabelecido que para mudar, para manter uma órbita desse tipo, tem que ter uma lei de força. Tem que ter força que mantém o movimento não retilíneo uniforme. Muito bem, então Newton chegou e falou assim, bom, se eu tiver duas massas, uma massa M1 e uma massa M2, pontuais, separadas de uma distância R, vai existir uma força entre elas. Porque tem que existir uma força para manter aquela órbita. Lembre-se que Newton
é o cara que vai fazer isso. Então aqui existe uma força do corpo 2 sobre o corpo 1 e aqui existe uma força do corpo 1 sobre o corpo 2. Essa força deve ser atrativa e o que Newton faz é estabelecer como deve ser essa força. Então ele diz que essa força é uma força de atração, tá certo? Então ele diz que é uma força que é atrativa, é proporcional ao produto das massas e é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. E está localizada no raio vetor que une as duas massas. Essa é a lei da gravitação de Newton. Tá certo? Então ele estabelece que se eu tiver duas massas pontuais, dois pontos de massa, isso deve ser assim. E essa constante de proporcionalidade, que é a constante da gravitação universal, não se sabia o valor, tá certo? Porque mais tarde ele vai pegar e calcular baseado na medida da gravidade, mas mesmo assim, se isso é a massa de um corpo, isso é a massa da Terra, ainda algumas coisas ficam faltando para fechar o ciclo e medir essa constante. Então Newton propõe essa lei e, obviamente, o melhor teste para essa lei é verificar se essa lei faz com que as leis de Kepler são válidas. Essa é a primeira coisa que tem que ser verificada. Então aí, realmente, o que o Newton faz é verificar se a primeira lei de Kepler, a segunda lei de Kepler e a terceira lei de Kepler estão compatíveis com a proposta da lei de força que está aqui representada. Então, o Newton passa, então, a verificar se isso tudo é verdadeiro. O fato de que você tem uma força central está totalmente de acordo, o fato dessa força ser central, sempre na direção radial, se isso aqui for o Sol, isso está perfeitamente de acordo de termos trajetórias elípticas. As leis da mecânica permitem isso sem problema. Então a primeira lei está ok. A segunda lei tem que ser verificada. Então Newton faz uma conta. Existe lá um lugar que é o Sol. Esse Sol atrai o planeta. Essa lei de força é essa lei aqui. Então ele estabelece que essa lei de força, ele diz assim, vamos pegar aqui um ΔT, onde o planeta vai executar aqui uma parte da trajetória, e essa velocidade, pela lei de força, e para manter a trajetória elíptica, quando o planeta chega mais próximo do Sol, ele acelera, aí ele desacelera. Então ele vai ter, embora o raio diminui quando ele se aproxima do Sol, de alguma maneira a velocidade aumenta, então as áreas vão se compensar dessa maneira. Então Newton já enxerga que isso aqui está de acordo com a segunda lei de Kepler. Mas ele vai e calcula, isso aqui é quase um triângulo, tá certo? Então ele diz que a área aqui, se é um ΔT, a área deve ser um ΔA, essa área. Tá certo? E ele diz assim, pô, isso aqui deve ser meio, essa distância aqui percorrida deve ser VΔT, qual é a velocidade do planeta naquele pedaço da trajetória. E a área deve ser meio da base vezes a altura, dividido meio da base vezes a altura. Então é VΔT vezes R. Tá certo? E ele reescreve isso. Isso pode ser reescrito, tá certo? Como sendo, multiplica e divide pela massa, como sendo meio de mv r ΔT dividido por m. E aí ele chega à conclusão que ΔA sobre ΔT, feito na forma de derivada, porque ele faz agora ΔT e a zero, de tal maneira que essa trajetória realmente pareça-se com um triângulo, então ele chega à conclusão que dAdt é igual a essa quantidade que é o momento vezes o raio, tá certo? Dividido por 2 vezes a massa do planeta.
O momento vezes o raio é o momento angular. Então isso aqui é o momento angular dividido por 2m. E no caso de ser uma força central, né, não é possível mudar o momento angular. Nós vamos aprender isso, que o torque feito por forças, que é o que muda o momento angular, da mesma maneira que força muda o momento linear, a força central é incapaz de mudar essa parte da trajetória, né? A composição do momento com a posição. Então isso aqui tem que ser uma constante de movimento. Com isso ele prova que o fato de ser a lei central e percorrer dessa maneira, pode ser provado até de outras formas, dA dt é uma constante. Ou seja, o planeta percorre, tem uma velocidade de percorrer a área, de varrer a área, o raio vetor varre uma área que é constante com o tempo. Tá certo? Então, em tempos iguais, varre áreas iguais. Muito bem, então ele prova que a segunda lei é verdadeira com o modelo de lei de força que ele propõe. E a terceira lei, né, que diz que o período ao quadrado é proporcional ao raio ao cubo, ele também prova de uma forma muito elegante. Tá certo? Basta, então, agora a gente deduzir a terceira lei. Para provar isso, a terceira lei eu preciso um pouco mais de espaço. Tá certo? Então agora nós temos uma lei de força. Se eu tiver um planeta que está preso a um ponto, aqui é o raio R da órbita, ele está circulando. E aqui existe uma lei de força que é dado pela massa de quem segura a massa do planeta, de acordo com a lei de Newton. Certo? Então eu tenho G vezes M, vou chamar de M maiúsculo, vezes M minúsculo, dividido por R ao quadrado é a força. E essa força tem que ser responsável por uma órbita. Então vamos imaginar uma órbita circular, de tal maneira que nós sabemos que isso tem que ser igual à força centrífuga, né? Ou centrípeta aqui, nesse caso melhor, porque é feita sobre o planeta. Muito bem, então isso me permite verificar aqui qual é a velocidade com que esse corpo desenvolve esse movimento ao redor do Sol. Em média aqui, né? Estou imaginando uma trajetória circular. Portanto, V, nesse caso, V quadrado, né? Melhor dizendo, é igual, basta você cancelar todo mundo, igual a GM dividido por R. Essa é a velocidade de órbita. Mas nós sabemos que durante uma volta completa, então se o planeta for dar uma volta, eu tenho que 2π vezes R sobre T é igual a V. Portanto, daqui eu tiro o quê? 4π quadrado R ao quadrado dividido por T quadrado tem que ser igual a V quadrado, que é Gm sobre R. De onde eu passo o R, o T para lá, o R para cá, para obter que T ao quadrado, que vai ficar de um lado, é igual a 4π ao quadrado sobre Gm vezes R ao cubo. Né? Então eu tiro, de alguma maneira, que o período ao quadrado é de fato proporcional ao raio ao cubo, satisfazendo a terceira lei de Kepler. Então, com essa base, né, e com evidências que vão se construir depois da proposta de Newton, a gente consolida a chamada lei de gravitação de Newton. Resta provar no laboratório essa lei, embora ela explique tudo que está ao nosso redor, mas um tempo depois, cerca de 100 anos depois, Cavendish vai lá e faz um experimento para medir essa constante e verificar adequadamente a lei. Então ele produz o que nós chamamos de um pêndulo de torção, que nada mais é do que uma grande massa, duas grandes massas, e ele faz um pêndulozinho, né, preso em algum lugar com massas de prova. Tá certo? E se essas massas estão atraindo as massinhas,
Aqui é uma massa M, aqui é uma massa M, aqui é uma massa eminho, aqui é uma massa eminho. Cavendish coloca esse sistema e se há atração, há uma torção desse pêndulo. Isso é um pêndulo de torção, que ele pode medir o quanto isso se desloca, tá certo? E medindo isso, ele prova a lei. Então, primeiro ele prova categoricamente que depende do produto, que depende do raio ao quadrado, e mais do que isso, determina a constante da gravitação de Newton, ou constante da gravitação universal, que tem um valor de 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Então, Cavendish, ele não só demonstra a lei de Newton, 100 anos depois da proposta de Newton, como determina o valor da constante, fechando aqui o ciclo que mostra, dado a lei, entre pontos de massa, eu sou capaz de construir qualquer ação gravitacional de qualquer massa sobre qualquer outra. Muito bem, essa foi então a lei da gravitação universal de Newton, com a qual nós construímos muita coisa. E vamos fazer alguns exemplos. E vamos fazer esses exemplos na próxima aula.